Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Jesus nunca se atrasa. No vídeo de hoje vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Vamos rezar a Deus que nos abençoe com um bom entendimento desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que a partir deste Espírito que nos consola e santifica, possamos compreender a Tua palavra e colocar em prática aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Acompanhe comigo. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos convida a refletirmos dentro da perspectiva da fé. Já há alguns dias nós estamos refletindo dentro dessa perspectiva de crescimento, de amadurecimento da nossa fé. E no Evangelho de hoje, ele traz testemunhos muito impactantes para a nossa vida. Primeiro, um chefe, provavelmente um pagão, ele se dirige a Jesus e pede que Jesus cure a tua filha. Tua filha que já estava, segundo a palavra, morta. Mas o chefe confia em Jesus. Apesar dessa situação que aos olhos do mundo é irreversível, este chefe confia que Jesus pode transformar aquela morte em vida. E Jesus, diante desta fé, deste homem que se dirige a ele de forma humilde, que lhe suplica uma ajuda, Jesus vai levantar, vai tomar os seus discípulos e vai seguir esse chefe até a casa da menina, para que ali ele realizasse a cura. Mas olha só o que acontece nesse interregno de caminhada. No meio do caminho, Jesus é novamente interrompido. Agora, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela toca o seu manto. E é bem interessante nós percebemos como ninguém passa desapercebido diante de Jesus.
Em meio àquela multidão, talvez um ser humano normal nem perceberia aquele toque, porque eram muitas pessoas que iam junto com Jesus. Mas Jesus é diferente. Jesus percebe. Jesus, ele tem um olhar atento a cada um daqueles que Deus envia até ele. E num simples toque desta mulher, ele percebe a sua necessidade e ele percebe a tua fé. Porque a mulher, ela acreditava que se simplesmente tocasse no manto de Jesus, ela já seria curada. E Jesus se surpreende com tamanha fé. E Jesus então vai dizer a ela: coragem, a tua fé te curou. E é isso que nós precisamos compreender na nossa vida. O quanto é importante nós acreditarmos, o quanto é importante nós crescermos em nossa fé. E como é que nós vamos crescer na nossa fé? Através de uma busca incessante pelo conhecimento de Jesus. Nos utilizando de tudo aquilo que a nossa igreja, por exemplo, nos oferta para o crescimento espiritual. Nos utilizando das orações tão maravilhosas que a igreja nos apresenta, que nos ajuda a realizar essa conexão com Deus, das práticas religiosas, dos sacramentos da igreja, da Santa Missa. Tudo isso contribui para que nós cresçamos em nossa fé. Essa busca incessante pelo conhecimento de Jesus, através do conhecimento da história dos seus santos, dos seus discípulos, daqueles que nos antecederam e que conseguiram fazer essa experiência e que vivenciaram isso na prática e que pela graça de Deus deixaram registros de tudo isso. Por isso é tão importante nós estudarmos a vida dos santos, buscarmos conhecer devotamente, piedosamente. Tudo isso para que nós cresçamos na fé, porque a fé opera grandes milagres. Mas voltando ao Evangelho, veja só que Jesus cura essa mulher hemorrágica, mas ele não foi para curar ela, ela apareceu imprevistamente ali, no meio do caminho. Não estava previsto aquele acontecimento, foi algo inusitado. E quantas das vezes também na nossa vida, no nosso caminhar, acontecem imprevistos, algo que a gente não espera. Algo que muitas das vezes a gente pensa assim: nossa, isso está me atrasando. Será? É preciso crer na providência de Deus. Veja só no Evangelho. Jesus, ele vai perder, entre aspas, um tempo ali. Claro que perder não é a palavra correta. Mas ele vai ter esse olhar com a mulher, aos olhos do chefe, aos olhos daquele pai que estava ansioso pela cura. Jesus estava demorando, mas Jesus vai chegar até a casa desse chefe, vai tomar a sua filha pela mão. Ali eles já estavam tocando flautas, já estavam iniciando ali, provavelmente, o funeral. Eles vão duvidar de Jesus, eles vão caçoar dele, vão rir de Jesus quando ele pede para que saiam, que a menina não está morta, ela está apenas dormindo. E quantas das vezes também nós não duvidamos de Jesus? Nós achamos que determinadas situações que vivemos é o fim de tudo, e não é o fim de tudo. Quem tem a última palavra é Jesus, e nós precisamos confiar nessa providência. Jesus não chegou atrasado para curar a filha daquele chefe, porque Jesus nunca se atrasa. Jesus sempre chega no tempo certo. Somos nós que não compreendemos isso. Somos nós que estamos em falta com a nossa fé. Porque se nós crescêssemos de verdade, nós não duvidaríamos disso. Nós entenderíamos tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Porque se o nosso coração está predisposto ao amor, se está predisposto a viver a experiência com Jesus,
tudo aquilo que vem acontecer em nossa vida, nós precisamos dar glória a Deus. Sejam coisas boas, sejam coisas que não sejam tão boas no momento, mas tudo que Jesus faz por nós é no tempo certo, é na medida certa, e nós precisamos aproveitar todas as situações. Se algo não foi tão bom, aproveite, abra o seu coração, entre em oração, porque provavelmente nessa situação difícil que você está passando, Jesus tem um recado providencial para você ali, que vai transformar a sua vida, que vai mudar o rumo da sua história, que vai te realinhar novamente ao caminho do Senhor. Essa é uma fé irrepreensível que nós precisamos cultivar em nosso coração. Jesus vai curar aquela menina, Ele vai devolver a vida a ela. Porque é assim, aonde Jesus chega, tudo vivifica-se. Tudo entra em movimento novamente. E nada passa desapercebido a Ele. Aquela mulher hemorrágica que talvez jamais imaginasse que Jesus ia perceber a tua presença, ela se surpreende, porque Jesus percebe todas as nossas necessidades. Jesus está atento a cada um dos teus filhos. E Ele não demora para chegar. Ele não chega antes, Ele não chega depois. Ele chega no tempo certo, no tempo em que precisamos que Ele chegue. Rezemos ao Espírito Santo para que tenhamos essa consciência desse poder transformador de Jesus, desse Jesus que tanto nos ama, que mesmo aquelas necessidades mais ínfimas, Ele está atento. Nada passa batido a Ele. Nenhuma de suas preces, nenhum de seus lamentos, nenhuma de suas súplicas passarão desapercebidas a Jesus. Se Ele ainda não chegou, tenha paciência, reze ao Espírito Santo, porque Ele não faltará, porque é uma promessa que Ele nos fez. Amém? Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, deixe seu comentário, partilhe esse vídeo, para que assim a plataforma impulsione a outras. Muito obrigado pela companhia neste momento reflexivo e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.